Nesta aula, nós vamos fazer um pequeno resumo do naturalismo na literatura brasileira. Aconteceu sim, junto com o realismo. Então, no momento que aconteceu o realismo, aqui no Brasil também aconteceu o naturalismo e o parnasianismo. Os três aconteceram ao mesmo tempo. Já revisamos o realismo, agora vamos revisar também um pouco do contexto e das características do tal do naturalismo. E basicamente o naturalismo, ele diferente um pouco do realismo, enquanto o realismo se preocupava mais com uma coisa mais individual, por exemplo, o efeito do ciúme na alma do Bentinho, lá em Dom Casmurro. Era uma coisa individual ali, era um efeito filosófico ali do ciúme, como que o ciúme pode levar um ser humano à ruína. O naturalismo já gosta de experimentar, ele gosta de experimentar o coletivo, né? Experimentar a sociedade, a relação do ser humano com o meio onde ele vive. A questão da evolução humana, aquelas teorias de Darwin vão acontecer mais ou menos nessa época. Estava muito na moda as teorias de Darwin, da evolução. O mais forte se adapta, o mais adaptado, aliás, é o mais forte. Né? Quem é o mais forte dentro das relações sociais? O mais adaptado é o mais forte. E aí, dentro disso, o realismo trabalha, inclusive, a lógica do o ser humano é um produto do lugar onde ele vive, que era uma filosofia meio positivista, determinista. Então, o determinismo, o positivismo e o evolucionismo de Darwin, tudo isso estava acontecendo nesse momento naturalista. Para a arte, o naturalismo ele pegou muito o impressionismo, tá? Depois vocês vão estudar o impressionismo, que é uma técnica de certa forma, tentar captar um instante. Na pintura aqui, dá para ver, eu falhei uma coisa, eu falhei num detalhe. Eu não peguei quem é o autor desse quadro. Eu fui organizar aqui os elementos para a aula e esqueci de pegar a fonte de quem pintou esse quadro. Mas aqui dá para ver que é um instante. Né? As pessoas estão ali numa colheita e alguém captou esse instante. Isso é o chamado impressionismo. A impressão do artista ao ver essa cena. E então as pinceladas do impressionismo, elas são muito rápidas. O jogo de cores, se a gente pudesse dar um zoom aqui, vocês iam ver que são pinceladas mesmo. É muito rápido, é como se fosse eu tentar captar uma fotografia o mais rápido possível, pintando essa fotografia. E geralmente em cenas do ser humano com a natureza, em cenas do ser humano com o meio onde ele vive. Dentro da literatura, nós vamos ter também algumas características muito interessantes relacionadas ao naturalismo. Nós vamos ter, por exemplo, essa chamado romance de tese. Por exemplo, o Aloysio de Azevedo, que lançou no mesmo ano que o Machado de Assis lançou Memórias Póstumas de Brás Cubas, inaugurando o realismo no Brasil, o Aloysio de Azevedo lançou o Cortiço, inaugurando o naturalismo também no Brasil. As duas obras são do mesmo ano. E o Cortiço já é o chamado romance naturalista, porque ele trabalha essa lógica do ser humano em relação ao meio. O Cortiço é nada mais, nada menos do que uma espécie de narrativa de experimento. O narrador tenta mostrar, através da história que ele conta, como que foi a fundação da primeira comunidade, da primeira favela no Brasil. Começa os casebrezinhos, uma pessoa vem morando, depois vem outra e outra, e vai montando ali a comunidade. E ele aproveita disso, então, para mostrar como que o ser humano age ali dentro da comunidade. É engraçado que dentro do naturalismo é como se o próprio ser humano se ficasse um pouco mais instintivo, mais o lado animal aflorasse. É como se o ser humano agisse por instinto quando ele está em meio a uma coletividade. Eles defendem isso. Os romances naturalistas trabalham essa lógica. É como se todo mundo agisse meio que por instinto. O próprio ambiente é como se fosse um organismo vivo. Dá uns efeitos muito interessantes.
E os enredos são assim, é a história de uns trabalhadores que foram para a mina fulano de tal. E aí aquele instinto animalesco que aflora dos trabalhadores ali. É a história dos seres humanos que foram morar no cortiço tal. Aquele grupo junto ali. E eles agem meio como animais, por instinto. Até as mulheres naturalistas, parece que elas agem meio que por instinto. Romances dentro dessa lógica. O homem é um produto do meio onde ele vive. Então eles jogam, às vezes, os personagens num ambiente muito pobre para mostrar que todo mundo que mora naquele ambiente tem a mentalidade da pessoa é de pobre também. Quer dizer, o homem é um produto do meio onde ele vive. Hoje nós sabemos que isso não é verdade, mas naquele momento, dentro da filosofia determinista, dentro da lógica da evolução, dentro da lógica do positivismo, o positivismo, gente, ele foi tão forte no Brasil. Por exemplo, a palavra mulato. Mulato vem de uma lógica determinista e positivista. Que a palavra mulato vem de mula. Mula, na verdade, penso, dentro da teoria da evolução, nós temos o jumento, nós temos o cavalo. Do cruzamento de um cavalo com o jumento, nasce a mula. E é um ser infértil, ele não pode se reproduzir. Dentro dessas teorias loucas do determinismo, do positivismo, do evolucionismo, acreditava-se que, ao juntar a raça branca com a raça negra, segundo eles, geraria um ser também infértil, assim como acontecia com o cavalo e o jumento. Desse cruzamento nasceria um ser infértil. Por isso que nós chamamos de mulato, mulato. Então, olha o tanto que isso influenciou o Brasil. A bandeira do Brasil, aquele lema que você tem lá, tão lindo, né? Ordem e progresso. É, na verdade, um lema positivista, determinista. Em um ambiente desordenado, nunca vai ter progresso. Para que haja um pouquinho de evolução e de progresso, é preciso que haja ordem. Então, tudo isso, olha o tanto que isso influenciava, era muito forte. Essas teorias foram muito fortes no Brasil. E também eles trabalham com a lógica muito objetiva, são textos muito descritivos também. Então aqui, só para fechar a aula, diferença básica, olha. Enquanto o realismo brincou de criticar a burguesia, pegar o indivíduo ali para usar como exemplo e criticar a questão da burguesia, fazer análises psicológicas, o efeito do ciúme na alma de uma pessoa. O positivismo, claro, também teve dentro da lógica realista. E livros mais documentais, né? Como se fosse um documento do que aconteceu de uma vida, tipo a vida do Bentinho, como que foi, Memórias Póstumas de Brás Cubas, também a pessoa do nascimento até a morte, vocabulário muito elegante, a linguagem de Machado de Assis, uma linguagem elegante e tal. Já o naturalismo trabalha com seres marginalizados dentro de um ambiente coletivo para mostrar uma análise doentia e patológica daquela situação. Jogar seres humanos dentro de uma coletividade, marginalizados, empobrecidos e famintos, gera uma situação patológica. E ele faz essa análise dessa patologia como se fosse uma doença sendo analisada. É uma coisa meio que experimental, ele faz experiências com essas narrativas para tentar mostrar a tese e o ponto de vista dele. O vocabulário às vezes fica até grosseiro. Tem um livro mesmo, se não me engano é no próprio Cortiço, que tem uma personagem, a Pombinha, e ele joga a ideia de como se mulheres tivessem cio, né, como uma cadela e tal. É muito grosseiro isso. Associações entre homens e animais, como se os seres humanos também agissem por instintos. E brinca com a questão das características físicas, criando personagens de acordo com aquelas características. Basicamente, os dois aconteceram, lembrando, aconteceram no mesmo tempo. Os dois livros inaugurais, Memórias Póstumas de Brás Cubas, realista, O Cortiço, naturalista, foram lançados no mesmo ano. Então,
os dois movimentos aconteceram ao mesmo tempo. Tinha o grupo de escritores realistas aqui no Brasil, tinha o grupo de escritores naturalistas, e eles caminharam juntos, com pequenas diferenças, mas claro, muito parecidos também, tá bom? O realismo mais positivista, que era uma coisa mais filosófica, o naturalismo mais determinista, essa coisa da análise do meio, o ser humano é um produto do meio onde ele vive, e etc, etc. Dúvidas? Manda para mim. Espero que. Lembrando, olha, antes de finalizar, lembrando, você tem que ver essa aula aqui como sendo um começo. Um começo. A partir disso, agora, você está apto a começar a estudar e aprofundar sobre realismo e sobre o naturalismo. Tem a outra aula também sobre o realismo lá atrás. Você pega e aí assiste essa também e você vai aprofundando. Não fica só nisso aqui. É muito pouco. Como eu disse, é um pequeno resumo, tá bom? Até a próxima.